Fala, galera. Então, Leonardo Coelho aqui. Estamos chegando à aula 11 do Estude Certo. Nossa Senhora, aula 11. Nossa próxima aula, inclusive, vai ser uma aula de dúvidas. Então, vou trazer as principais dúvidas que eu já tenho catalogado aí de vocês. Inclusive, é uma ótima oportunidade para já adiantar e mandando dúvidas, porque se eventualmente for uma dúvida simples, eu respondo lá no grupo. Vocês sabem disso. Estou sempre ali, direciono algum conteúdo ou respondo direto. Posso gravar um vídeo, alguma coisa assim, mas se for um negócio mais pesado, mais complexo, talvez eu prefira trazer para aqui, para uma aula do Estude Certo, para poder explorar melhor com vocês, combinado? Então, por isso, mais ou menos a cada 5, 6 aulas do Estude Certo, eu vou fazer uma aula em que eu paro, pego essas dúvidas que estão ali acumulando e que eu não conseguia esclarecer de forma muito direta para vocês ali no chat, um bate-papo, uma troca de ideias, e trago aqui para a gente poder aprofundar isso, ok? Mas na aula de hoje a gente vai falar sobre memória, né? Sobre como se lembrar do que estudou. Galera, esse é um assunto que daria para eu fazer, sei lá, 10, 15, 20 aulas, sem brincadeira. E provavelmente no Estude Certo a gente vai ter, ao longo dos próximos meses, outras aulas falando sobre como memorizar, como lembrar, como recordar o que você estudou. O que eu quero falar hoje e o que eu vou fazer hoje é dar uma base nesse assunto para você entender como é que é o processo seu de aprendizado e de recordar-se do que você se lembra. Tem algumas coisas aqui que vão poder te ajudar, inclusive, no processo de estudo, para que você não se perca, beleza? Só a Manu está com problema de imagem ou mais alguém? Está todo mundo vendo minha imagem, vendo minha carinha aqui? Fala para mim, Eris, se você está vendo? E me corrija se eu estou falando seu nome errado, tá? E Elô também, Peterson também, Renan, estou vendo. Então, Manu, então provavelmente aí sua internet está dando umas capengadas, beleza? Mas se está me ouvindo, tá beleza. O problema é que eu vou começar a mostrar aqui a nossa apresentação, o meu mapa mental com os assuntos, então talvez você perca um pouquinho. Na pior das hipóteses, Manu, eu estou gravando essa aula, então você pode ouvir, acompanhar e depois você passa rapidão na aula gravada, ok? Galera, peço desculpas, né, por estar fazendo essa aula aqui no horário tão fora do padrão nosso aí, eu até estou encaixando aqui na hora do almoço e tal, nem vou levar meu filho na escola hoje, porque me enrolei toda essa semana, tem reunião direto amanhã, na sexta-feira eu vou viajar, devo viajar depois do almoço, então ficou um tempo ali meio apertado para eu poder conseguir fazer todas as coisas da Cefaz e conseguir dar conta, não queria deixar de cumprir a minha meta semanal aí com vocês, meu compromisso semanal. Beleza? Vamos lá. Manu saiu, entrou de novo. Galera, vamos falar então sobre como se lembrar do que estudou. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. E vou aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem ver com qualidade. Beleza? A gente tem algumas dúvidas que talvez a gente trate hoje, mas eu acho que não, porque o assunto é bem longo, tá? Bom, vamos lá. Se der, a gente fala algumas coisinhas, mas manda aí no chat também, por favor. Deixa eu pegar o chat aqui para eu poder estar acompanhando vocês. Oh, meu Deus, cadê o chat? Aparece chat. O chat não está aparecendo, gente. Me dando uma surra aqui de bobeira. Tá, não está aparecendo, paciência. Achei, o chat está aqui, estava numa janela já minimizada. Seguinte, galera, vamos lá. Como que a gente faz para lembrar-se do que estudou? Eu imagino que todos vocês devam sofrer com isso. Eu sofria também. Outro dia, até lá no Instagram, a menina me perguntou, para responder para ela. Quero pegar algumas partes desse nosso assunto aqui para responder para ela. Como que eu faço para decorar datas e prazos e listas e coisas do tipo que eu tenho que aprender? Galera, a verdade é que são muitos detalhes, né? Você estuda direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, aí tem regras de como que tal determinada coisa vai fazer. A gente estuda direito AFO, né? Direito financeiro ou orçamento. Então, pô, tem os prazos que pode acontecer, aquilo outro. Se tu está estudando direito processual civil também, é uma doideira. Galera, isso é um problema que todo mundo sofre. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, e é muito importante falar com vocês, até voltar para mim aqui, é que não existe essa história de que minha memória não é boa, eu não tenho memória, que eu não consigo lembrar de nada. Cara, isso é treino, meramente treino. Cérebro humano, a menos que você tenha um problema físico de fato, que eu acho que a maioria, ou se não todos de vocês, ninguém tem, a menos que você tenha isso, cara, o teu problema é treino.
treino. Pessoas que têm memória extraordinária, se você quiser, procura aí na internet, Netflix da vida e coisa do mais, você vai ver algumas séries, YouTube tem um monte, histórias aí de pessoal que faz esses concursos de memória, que são um negócio bizarro, bizarro, se você vê o que o cara é capaz de memorizar. E eu já vi alguns, achei muito legal, porque você vê um cara que, poxa, 5 anos atrás era uma pessoa normal, totalmente, uma pessoa como eu, como você, que faz as coisas, né, tem uma memória bem fraca, esquece as coisas, e de repente o cara, por algum motivo da vida, uma decisão, uma coisa que ele fez, ele, cara, eu vou treinar para isso e tal, e você vê depois de 3, 5 anos, o cara treinando sistematicamente, vira campeão mundial de memória, campeão americano de memória, e você vê, cara, como é que esse cara é capaz, que superpoder ele desenvolveu? Nenhum. Meramente treino, técnica e muita insistência, muita persistência, assim como é para passar para o concurso. Então, o que eu quero dizer, logo de cara, esquece essa história, essa crença limitante mesmo, né? Papo de coach aqui, ó, crença limitante, essa história é verdade, que, pô, não é brincadeira não, você achar que não é capaz de lembrar e tudo mais. Eu tenho uma coisa que eu vim desenvolvendo ao longo da minha vida, até na época que eu estava estudando para concurso, também treinei bastante isso. Eu sempre fui ruim de nome, sempre fui ruim de lembrar os nomes e tal. E quando eu comecei a dar aula, né, quando eu comecei a dar aula, lá, 10 anos atrás, alguma coisa assim, 15, né, um pouquinho mais velho que isso aí, eu achava muito importante, cara, você lembrar o nome de aluno, né? Saber quem é, a fisionomia, você poder falar, ô, fulano e tal. E, gente, sem brincadeira, eu comecei a treinar isso. Treinar como uma coisa importante para mim, para praticar algumas técnicas de memorização também e tal. E sem sacanagem, eu me lembro que quando eu dava mais aula presencial, hoje em dia eu não dou aula presencial, né? Então fica mais difícil, às vezes você não vê a cara e tal. Mas eu conseguia, sem brincadeira, eu me lembro de uma época que eu tinha 5 turmas de uns 40, 50 alunos, e eu conseguia lembrar o nome de praticamente todo mundo. Pum, 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 cada um dos alunos ali presentes. E no começo, obviamente, eu não conseguia. Mas depois de um tempo, quando eu já estava mais super treinado e craque, cara, eu lembrava o nome de todo mundo. Isso é mero treino, mera prática, mera insistência para que isso aconteça. E então, assim, ao longo dessas aulas, né, não apenas hoje, eu vou falar sobre memória, sobre memorização, sobre técnicas para isso, eu vou dar algum desses caminhos, mas hoje eu quero fundamentar essa história para que você entenda que existem alguns processos no processo de aprendizado, alguns passos no processo de aprendizado que te fundamentam, te auxiliam para que a sua memória seja facilitada, a sua capacidade de lembrar seja facilitada, e é isso que eu quero que você tenha não apenas a consciência, mas o comprometimento consigo mesmo na hora de estudar, o que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Então, volta aqui. O Rogério caiu. Vamos voltar aqui, Rogério. Vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Agora sim. Vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria que vocês tivessem ciência do processo como o nosso organismo funciona. A verdade é que no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente, principalmente hoje em dia, né, talvez até muito mais hoje em dia do que há centenas de anos ou até mais no passado, mas também sempre foi assim. O nosso cérebro ele está disponível, está diante de muita informação, galera. Se você sai na rua, você vê uma porção de carro, placas, textos, informações, você fala com um monte de gente. E a verdade é que você rapidamente esquece isso, né? Principalmente se você for perceber, passar a prestar mais atenção nisso, no dia seguinte você esquece de praticamente tudo que aconteceu no dia anterior. A verdade é que o nosso cérebro tem uma forma de trabalhar em que ele, basicamente, para ele ser capaz de lidar com esse monte de informação, ele ter capacidade de lidar com as informações de curto prazo que ele precisa saber e aquelas de longo prazo que ele vai reter para o resto da sua vida, ele precisa ter essa limpeza, uma peça de limpeza mesmo. E isso acontece muito ao longo do nosso sono. Por isso que, inclusive, dormir bem faz muito bem para a nossa capacidade intelectual, porque essa limpeza é importante. Você precisa desgastar, jogar fora o que você não importa e guardar ali, salvar, fixar, de certa forma, os conhecimentos, as informações que te importam. Só que a gente precisa, de certa forma, ajudar nosso cérebro nessa jogada, pô. Se a gente tem noção e consciência disso, a gente precisa saber que é importante, ele precisa, mas também é possível a gente expandir, de alguma forma, orientar e direcionar
nosso cérebro para que a gente consiga lembrar um pouquinho mais das coisas, né? Até porque é importante. Pensa o seguinte comigo, no passado, aí, quem for mais velho, quem tiver aí seus 40 a mais, vai lembrar disso, quem tiver 20, 25, pô, né, eu vou falar a história aqui de tiozão. Pô, quando eu era moleque, tô chegando nos meus 40, quando eu era moleque, eu não tinha, eu adolescente mesmo, eu não tinha celular, gente. A verdade é que eu fui ter celular depois de 20 anos, tá? Fico muito claro, entrega minha idade mesmo, tive aquele tijolão e tal, e com muita dificuldade, até porque era, porra, pobrão lá, ferrado, não conseguia comprar celular tão fácil, não. Comecei mais quando comecei a trabalhar mesmo e tal. Até na faculdade eu acho que eu tive um, mas era um tijolão Nokia lá, pum, tal. O que acontece? Antes dos celulares, eu me lembro que eu sabia o número da minha avó, da minha tia, do meu tio, dos meus amigos, sabia o número da minha casa, sabia o número, né, de tudo quanto é número de celular, de informação, assim, eu tinha na memória. Cara, hoje, se eu sei o número da minha esposa, é muito. Eu não sei mais nada. Não sei mais nenhum número de celular. E hoje, se bobear, para quem tem 20 anos aí, informação de celular é um negócio que, cara, não deve ter nenhum na cabeça se bobear. Isso é uma coisa que no passado também as pessoas guardavam várias informações sobre aprendizados, conhecimentos. E hoje é muito fácil. A gente faz o quê? A gente, cara, como é que é o nome daquilo ali? Pum, 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 pum. Tu lembra? Tu vai lá no Google, até fala pro celular e ele, pum, mostra para você. Isso, de certa forma, faz com que seu cérebro entenda, porra, peraí, vou guardar isso por quê? Porque isso aqui eu pego rapidinho ali na internet se eu precisar, ou tem uma forma de recuperar rápido. Isso não é necessariamente ruim, eu não acho isso necessariamente ruim, porque, obviamente, você libera espaço para outros conhecimentos, outras informações, coisas que eventualmente sejam mais importantes para você. Porém, você deixa de treinar seu cérebro em algumas coisas também, que se você não treinar em nada, ele vai ficar preguiçosão lá e nossa fundamento da evolução do homem é o quê? Cara, preservar energia para que ele possa sobreviver por mais tempo. Tá? Vai que tem escassez de comida ou qualquer tipo de problema. Então, o cérebro é o órgão que mais gasta energia. Então, ele vai, preservar o máximo que tem e não vai se preocupar com esse tipo de coisa. E a gente acaba que a gente treina ele para uma certa coisa, ele vai ser direcionado para isso também, como qualquer músculo do nosso corpo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Onde a gente vai chegar? Isso aí é a teoria. Quando tudo que a gente fala de memória, a gente vai falar nesse aspecto, buscar capacitar e treinar mesmo, é uma coisa de hábito e treino bastante. E no estudo para concurso não vai ser diferente, galera. A gente vai precisar disso. Agora, é importante o seguinte: você já deve ter percebido na sua vida que certas coisas nos marcam mais do que outras. Certas coisas fazem com que a gente tenha... Cadê meu chat? Sumiu de novo? De acho, meu chat sumiu de novo. Aqui. Certas coisas nos marcam mais do que outras. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Imagina o seguinte: se você tem carro, ou se você já teve carro, você já deve ter percebido a seguinte situação. Olha só, quando isso aconteceu agora eu tenho, né, alguns anos já, eu tenho um Nissan, tenho um carro que é da Nissan. Eu nunca reparei, não sou um cara, por mais que, né, tem aquele estereótipo de que homem gosta de carro, não sei o quê, eu nunca fui assim, nossa, acho legal, mas nunca fui um cara de, putz, nossa, saber o nome dos carros e tal. Mas beleza, tem um Nissan. Nunca reparei, na época que eu fui comprar, vi as opções e tal, legal, gostei desse Nissan, vou levar para casa. E nunca reparei, não, tem um monte de Nissan na rua e tal. Só que, cara, depois que eu comprei meu carro, eu começo a ver um monte de Nissan na rua. Eu vejo, um carro igual ao meu, da mesma cor e tal. E por que isso começou a chamar mais atenção? Né? Meu cérebro, de certa forma, ficou mais, né, ligado naquilo. Porque eu tenho um carro dessa marca, né? Eu tenho um carro desse modelo, e isso passou a me chamar mais atenção, eu passei a perceber mais. Essa é uma característica do nosso cérebro que é muito importante para você perceber nos estudos. Por quê? Quando a gente tem alguns gatilhos, algumas predefinições de coisas que a gente está disposto a prestar mais atenção, quando aquilo aparece na sua frente, isso chama mais atenção, marca mais e, eventualmente, você até fixa e lembra mais. Guarda isso na tua cabeça, porque isso é importante, porque isso tem muito a ver com o processo de inspeção que a gente viu na aula 1 do Estude Certo. O processo de inspeção, se você ainda não viu isso, falando rapidinho, né, volta lá e assiste.
É um processo de prévia do assunto que você vai estudar, para que você tenha uma noção do que você vai estudar e consiga ter esse processo que eu acabei de falar, de saber de antemão, pô, o que é importante, o que o professor chamou a atenção, o que eu tenho que prestar atenção na hora da explicação, para poder o processo de fixação se dar de maneira mais adequada. Agora, se você tem também uma noção do que é mais cobrado, principalmente quando você é um aluno mais avançado ou tem uma maturidade nos estudos maior, isso te chama mais atenção, facilita no processo de estudo e de fixação do aprendizado. Agora, outro ponto que é muito legal é que erros e experiências, e principalmente quando são experiências ruins, elas te marcam mais, fazem com que você aprenda, fixe mais aquele conhecimento. Galera, pode ter certeza, pensa na sua vida aí, momentos da sua vida que mais te marcaram. Infelizmente, tem, óbvio, você vai ver que tem uns momentos, nossa, coisas extraordinárias que você fez e tal, mas você vai ver que muita coisa ruim ou bobeira, às vezes uma coisa, sabe, idiota, que ninguém mais se lembra. Um mico que você pagou, mas está lá, você lembra. Por quê? Coisas que, de certa forma, nos desagradam, nos marcam, nos fazem ter um sentimento ruim, elas são mais fixadas na memória. E onde isso aqui ajuda no estudo? Por que eu enfatizo tanto vocês fazerem provas, simulados, praticar questões? Porque, mais do que acertar as questões, os seus erros, os seus tropeços, vão te marcar para que você fixe aquele assunto e não erre mais na sua prova. Beleza? Tenha isso em mente muito claro. Não fica com medo de fazer isso, muito pelo contrário. Pensa, mentalize e acredita que os seus erros, as suas cabeçadas aí nos simulados e provas, são fundamentais para o teu resultado lá na frente, porque está te ajudando a aprender, a fixar e a lembrar bem desses assuntos. Mas, claro, você tem que experimentar esse erro, não adianta nada, vou até falar mais adiante sobre isso, não adianta nada você fazer uma prova e nem depois conferir o que só vê o resultado ruim e não confere no detalhe ali o que está sendo feito. A gente vai ter aula, inclusive, sobre isso, sobre esse processo, para que você aproveite isso de maneira mais vívida, mais impactante para o seu aprendizado. Mas fique isso em mente. Além disso, histórias. Tem muito professor que tem essa capacidade, eu não tenho uma capacidade tão grande de fazê-lo, mas eu busco, né, o máximo possível melhorar isso aí também na minha forma de lecionar, que é contar histórias. Às vezes, você contar uma história sobre uma determinada situação, principalmente quando você vai estudar direito, cara, você conta, estuda direito e fala de uma situação onde um determinado artigo lá se aplicou, ou uma determinada decisão, né, um julgado, cara, isso marca muito mais do que o próprio texto da lei ali que você está estudando. Isso ajuda muito no aprendizado, porque é muito mais fácil você recuperar o contexto do que a letra fria, por exemplo, o conhecimento frio que você aprende às vezes. Então, professores que fazem isso, eles buscam melhorar o seu processo de aprendizagem, sua didática. Às vezes a gente enxerga isso como uma forma de, pô, lenga-lenga, tá enrolando demais, mas, cara, pensa que isso é em prol do seu aprendizado. A gente aprende muito mais pelo contexto do que pelo dado, pela informação, tá? Bom, e a verdade é que a gente não lembra o todo. Se você for pensar, eu gosto muito de Harry Potter, né? Harry Potter e os Anéis, sou meio nerd em várias coisas aí. Você deve ter visto pelo fundo aqui do meu armário, né? E, cara, eu já vi uma porção desses filmes, li vários desses livros. Mas se tu me perguntar, beleza, como é que é a história do Harry Potter? Cara, se bobear, eu defino essa história em um parágrafo. Você provavelmente também, de um livro que você tenha lido, de um filme que você tenha visto. E é interessante porque a nossa memória não é capaz facilmente de lembrar o todo. Pelo contrário, isso é um processo que dificulta muito no nosso estudo para concurso. Na verdade, a gente lembra, em geral, de partes que nos marcaram ou de preferência do cerne, que é muito difícil. O que é difícil no concurso é você ter muita clareza e maturidade para identificar o cerne, o que é mais importante, o que de fato precisa ser lembrado. E para isso, não apenas você precisa praticar, né, com muitas questões para entender, e aí você volta lá e vai reforçando isso, mas você precisa ter a maturidade nos estudos também. Aos poucos você vai pegando isso, eu aqui estou tentando te ensinar isso também, mas também praticando e vendo o que é mais importante, o que é mais cobrado, você começa a ter uma maturidade para entender, poxa, legal, desse texto que eu estou lendo, isso aqui, cara, tem uma cara de que vai ser cobrado, olha só, isso aqui pode ser uma pegadinha, isso aqui pode ser importante. A gente viu na aula 8, acho que foi na aula 8, numa aula que a gente chamada de entender, aprender e decorar, muito desse assunto. Eu sugiro a voltar lá também, porque é bem importante. Vou falar bastante da aula 8 aqui hoje.
E a gente tem um passo a passo, que é o quê? Ao ler, ao estudar, é importante sempre, é importante que você identifique o que de fato vale você aprender ali. Por quê? A regra dos 20%, que eu já dei em aulas passadas, é importante você ter isso em mente, porque, cara, você vai ler uma apostila de 100 páginas, tu não vai lembrar das 100 páginas, cara. Se tu lembrar de 10%, 20% é muito. Então, é importante que esses 10, 20% seja de fato o suprassumo, o cerne da questão, o cerne do assunto tratado ali, beleza? E, olha, obviamente, você tem que prestar mais atenção nesses assuntos para compreender melhor. Agora, não adianta, gente, você vai ter que anotar, tomar nota, rabiscar, saber que aquilo ali é importante, que você tem que, eventualmente, lembrar no futuro e revisar várias vezes. Seu cérebro vai estar doido para jogar isso fora e muitas vezes vai fazê-lo. Só que o teu processo de voltar naquilo, amadurecer aquilo, fixar aquilo, bater na tecla daquilo, vai dizendo para o seu cérebro: não, isso aqui é importante, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar. Beleza? Agora, é importante que você entenda, esse processo de aprendizado, da aula 8 que a gente viu. O teu processo, quando você estuda uma matéria, como eu falei lá, é de entendimento. Tem que fazer sentido aquilo lá e você tem que conseguir dali identificar os pontos importantes que você eventualmente vai precisar para a sua prova. Não vai ser tudo. A regra dos 20% que eu citei lá é em conta disso. E o processo de aprender, ele vem depois de lembrar. Você não consegue, né? Quando eu falei lá nessa aula, você aprender o quê? É você conseguir pegar o que você viu no passado, lembrar-se e praticar. Só que lembrar-se vem antes de você ter noção de que aprendeu. Então, você precisa ajudar o teu cérebro a lembrar para você poder, de fato, estar consolidando o processo de aprendizado. Só que existem coisas que você vai precisar decorar. E ter a maturidade para saber o que você precisa, de fato, decorar é muito importante. Eu falei nessa aula, não vou repetir tanto aqui, mas falei nessa aula, inclusive, que o processo de decorar não é que, caramba, nossa, vou ter que estudar, então quer dizer que eu preciso decorar? O Leonardo está falando porque, pô, estudar para concurso é decorar? Não, cara, não. Nem tudo você vai decorar. Só que tem certas coisas, cara, que você vai precisar massificar muito. E é quase um processo de decorar, nem você decorou lá a tabuada, né? Mas é quase um processo de repetição, repetição, repetição intensa para que você lembre. Tá? E nessa aula eu falei sobre as listas, o que é nomes, conceitos, coisas que normalmente você logo quando estuda assim, essa aposta que eu vou precisar decorar porque eu vou esquecer amanhã. Isso aqui eu vou esquecer amanhã, não tem como, cara. Pô, as trocentas causas de inexigibilidade de licitação. Porra, cara, tu vai ler e entender, pô, faz mais sentido. Amanhã tu esquece. Então, caramba, é o tipo de coisa que tem que decorar, tem que anotar, tem que voltar, tem que revisar, bater naquilo ali, fazer questões, porque só assim, ao longo de alguns meses, matutando essa matéria, que você vai conseguir, de fato, chegar na prova e, pum, cuspir o teu aprendizado, de fato, né? Cuspir o que você sabe, mostrar ali o que você sabe de verdade, tá? Vamos lá. É importante que você tenha em mente que a gente não aprende só pelas partes. Agora, a gente está, nesse momento que eu estou gravando essa aula, é muito interessante que a gente está num pós-edital da prova do Banco do Brasil. Banco do Brasil, caraca, concurso legal. Acho que tem até alguns alunos aí presentes que vão fazer. Levanta o dedo aí quem vai fazer a prova do Brasil, fala aí no chat. E, pô, vira e mexe, ó, a Manu já falou, vira e mexe, sem brincadeira, gente, eu recebi muitos. Como é um concurso grande, 2.000 vagas, Brasil todo, recebi muitas mensagens de alunos, fiquei o fim de semana direto, trocando ideia, de alunos que, beleza, pô, saiu o edital, vou estudar. Cara, e, primeira coisa, né, nem tem a ver com o assunto aqui, estudar pós-edital, né? Falha grande, vocês sabem muito bem, eu sei que vocês estão aí, vocês são alunos diferenciados, estão num processo já de preparação de médio e longo prazo. Para quem é aluno do Estude Certo, então, nem se fala que está formando a base de conhecimento junto com a sua preparação de concurso para que você tenha resultados no médio e longo prazo adequados, mas convenhamos que estudar pós-edital na maioria das vezes, fazer estatística de reprovados. Mas não só isso, aluno me perguntando, caraca, estou começando agora, é muita matéria, não vou conseguir estudar, será que se eu adquirir lá no Exponencial o resumo, mais questões e cair dentro dele, eu consigo passar na prova? Sou muito sincero, galera, e tem a ver com esse assunto aqui que a gente está falando. Quando a gente tem, eu falei em outras aulas, para quem pegou essas aulas, te aconselho a ir lá atrás e acompanhar,
que resumos são muito importantes. Resumos eu considero uma ferramenta extremamente importante de aprendizado. Não é uma ferramenta exatamente importante de revisão, até porque resumo, eu vou falar hoje também, o resumo como ferramenta de revisão, ela é no máximo mediana. Como ferramenta de aprendizado, ela é excelente, fortíssima. Então, o que acontece? Isso você montar, você elaborar o resumo, não exatamente um resumo pronto. Agora, você estudar pelo resumo tem vários problemas. Por quê? Você pega um romance, você lê a sinopse dele, você se acha de verdade que você sabe do que se trata aquilo ali? Você que já leu algum livro, algum romance, alguma história mais longa, você de verdade acha que só lendo a sinopse ou lendo, sei lá, um resuminho de 10 páginas, você de fato tem todas as emoções, as histórias, as nuances que um romance, sei lá, de 200, 300 páginas vai te dar? Com certeza não. Da mesma forma, estudar somente partes do assunto, ele dificulta o aprendizado. Muitas vezes, o contexto, né, a contextualização, a história que está sendo contada, os exemplos, o passo a passo, é isso que vai te fazer firmar e fixar o aprendizado. E não apenas o conteúdo ali, pá, jogado direto, simples e reto, seco, que isso, eventualmente, você pode até capturar e entender, mas muitas vezes você não vai nem entender. E se você não entende, você não aprende. A gente viu isso também na aula 8. Muitas vezes você precisa desse contexto para compreender, para entender, não exatamente para aprender, não, para aprender. Que aí se você não entende, você não aprende, então não tem para onde fugir. Os detalhes, gente, eles são alicerces para você poder entender e muitas vezes para você fixar. Às vezes você consegue fixar melhor o contexto, melhor contexto do que exatamente o que está sendo ensinado ali. E a partir do contexto você extrapola e consegue chegar no conteúdo principal, beleza? Agora, lembra que resumos ajudam, de fato, ajudam a recuperar, lembrar o aprendizado. Você pode, uma vez que você aprendeu, você pega um resumo, pode ser útil para você recuperar isso, revisar, processo de revisão mesmo. Só que é muito importante entender vem antes de lembrar. E muitas vezes os resumos te atrapalham no entendimento, tá? Então, se você não consegue entender, você dificilmente vai lembrar e muito menos você vai conseguir praticar seu aprendizado, ok? Tá claro isso, galera? Pode mandar aí mensagem, se você tiver dúvida, eu vou aprofundando isso aqui. Eu falei numa aula passada, por isso que eu não estou repetindo, que resumos são muito bons para o aprendizado, não necessariamente para a revisão. Se você quiser voltar lá, eu vou tratar desse assunto em outras aulas também, a gente vai ter aula específica sobre revisão, sobre resumo e tal, então eu vou fazer isso com mais ênfase e mais detalhes também para vocês. Pode ficar tranquilo que a gente está só na aula 11 do Estudo Certo, aqui é um projeto de anos, a gente vai continuar, espero que muitos de vocês, inclusive, assistam boa parte dessas aulas, mas não precise ficar anos, até porque é o meu trabalho isso, tentar formar essa base sólida de vocês para que o aprendizado flua melhor, beleza? Agora, qual o desafio para você estudar para concursos? O desafio aqui, galera, é que você não está mais estudando de véspera. Estudar para concurso não é mais estudar como você estudava no colégio. No colégio, às vezes, você ficava lá, assistia uma aula mais ou menos, tinha uma noçãozinha básica, chegava na véspera, dava um gás e, pum, fazia a prova no dia seguinte. Só que estudar para concurso não funciona isso, porque são 5, 10, 20, 25 matérias, impossível fazer um estudo de véspera. Você precisa fazer um estudo de médio e longo prazo e aprendendo de fato e não apenas entendendo e correndo para decorar e lembrar de véspera. Então, você precisa transpor o que você entendeu das aulas para um aprendizado sólido e que dure por bastante tempo. Agora, o que a gente vai ver de técnica de estudo, tudo que eu falo aqui de técnica de estudo, elas versam basicamente sobre isso. Como você pega esse teu entendimento, o que você acabou de entender, num aprendizado que você fique e possa aplicar no longo prazo. Só que a técnica por si só não é panaceia. A gente precisa fazer um processo de aprendizado e de voltar no aprendizado. Eu falei da última aula, na nossa aula 10 da tríade do aprendizado, aplicar a tríade do aprendizado para que esse aprendizado se consolide ao longo do tempo,
ok? Agora, o melhor método para isso, disparado, você pode ler na literatura, buscar pesquisas científicas, o diabo a quatro. Melhor método para você lembrar de algo é repetir esse algo. Não tem para onde fugir. Óbvio que a gente vai ganhar eficiência usando técnicas mais inteligentes. Isso é a minha proposta de te ensinar aqui. Mas você não vai, é impossível você lembrar-se de tudo que você precisa no concurso sem repetir muito. Você pode, inclusive, isso eu falo abertamente várias vezes lá no Instagram, você pode se privar de várias coisas. Você pode fazer poucas questões, você pode estudar para um material mais ou menos e passar, você pode estudar pouco, você pode não usar determinada técnica de estudo, só que você não vai passar para concurso sem revisar. Isso é impossível. Ah, vou estudar só uma vez a cada matéria e pum, passei. Cara, isso eu nunca vi. Você pode falar, não, fulano passou, fez quase nenhuma questão. Ah, fulano passou e estudou só por questões. Ou então estudou só teoria e nem fez simulado. Cara, pode. Muitas coisas aqui que eu falo são coisas para aprofundar e fazer você melhorar o teu processo de aprendizagem e capacitação para passar. Mas revisar é uma coisa que você não vai poder abrir mão. Você pode abrir mão de várias outras coisas, eventualmente, não gosto de fazer isso. Ok. Mas revisar tu não vai conseguir, cara. Você precisa repetir os assuntos. Agora, alguns assuntos você vai precisar repetir menos, outros você vai precisar repetir infinitas vezes. Infinitas vezes. Cara, tinha uns assuntos lá de direito civil, direito empresarial que eu tive que utilizar. Pô, sem sacanagem. Eu via aquilo ali, eu ficava repetindo, eu falava em voz alta. Eu fazia análise comparativa lá dos meus resumos e, cara, ficava fazendo que nem um maluco, porque eu sabia que, cara, eu não vou lembrar essa merda. Eu vou precisar decorar isso, porque que diabo, chato pra cacete. Mas é isso, é o jogo. Tem umas matérias que, pegava contabilidade, pegava lá exatas e tal, português mesmo, para mim, super de boa. Mas, caraca, tem umas matérias, civil, processo civil, coisa dos infernos. Pô, não tem o que fazer, tem que fazer. Tu vai ter que, eventualmente, repetir muito para poder fixar aquele conteúdo. Beleza? Agora, regra número 1 disso aí, para você passar no concurso, ser capaz de repetir. Gente, a regra de ouro, regra básica de estudar para concurso, horas de bunda na cadeira. Você precisa estudar muito, gente. Você não vai passar para concurso estudando pouco. Às vezes eu vejo aluno, poxa, professor, estou aqui estudando, eu só consigo estudar 6 horas na semana, pego sábado e domingo e tal. Pô, será que dá para eu passar no concurso tal? Filho, desculpa, cara. Se o teu concurso for um concurso daqueles ali, isso eu falei nas aulas passadas, você também pode voltar lá, eu falei isso com mais detalhes, detalhei um pouquinho melhor isso, mas a prática se é um concurso muito trivial, com pouca concorrência, pode até dar certo, se tiver uma bagagem boa, mas se você quer pegar um concurso que pague um bom salário, um concurso pesado, que demanda aí bastante matérias, 10 mais matérias, principalmente, gente, não dá. Vai precisar de aí, no mínimo, umas 20 horas na semana, por muito tempo, até para você voltar nos assuntos. Ter capacidade não apenas de estudar as matérias, mas voltar ali, revisar, repetir, praticar. E a gente viu isso já, isso é um assunto que eu já comentei também, a tríade do aprendizado, ela é baseada em tempo, repetição, teste. Você precisa fazer esse ciclo várias vezes em todas as matérias. Isso não para até a sua aprovação, ok? Você precisa persistir, precisa manter-se firme. E aqui nesse ponto vale até lembrar, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio na sua vida, né? Saúde, equilíbrio físico, equilíbrio da sua mente também, psicológico, é muito importante, cara. Cuida disso. A gente vai fazer uma aula específica sobre esse assunto também, para tentar te trazer a consciência e da importância de como você tem que cuidar de si mesmo nesse processo. Se você está começando, eu tenho muitos alunos que estão no estudo certo, o troca da aprovação, que estão começando ainda. Então, às vezes, o cara está ali empolgado, vou embora, mas, cara, a jornada é muito longa. Você precisa estar capacitado a entender essa jornada e se equilibrar para poder não bater de frente no muro lá que no meio da jornada vai aparecer. A gente falou isso na aula 1 ou 2, sobre esse muro que acontece e muita gente desiste. Eu não quero que você desista. Estou aqui do seu lado para te dar a consciência e todos os recursos para que você chegue lá do outro lado, ok? Agora, o aprendizado ele vai muito além de ler, anotar, revisar. Óbvio que isso é importante,
Mas, galera, isso é importante, na verdade, é a base ali do que você vai precisar para aprender. Só que o nosso cérebro ele é muito, muito, muito poderoso. A gente volta e remexe o assunto. Às vezes a gente perde sono. Quantas noites eu ficava, acordava e, putz, tá estudando para concurso, né? Você está no nível de estresse razoável. Não sei de vocês, mas é bem comum, infelizmente, às vezes afetar o sono e tal. É importante até a gente buscar esse equilíbrio para que isso não aconteça muitas vezes. Mas de vez em quando acontece. E, cara, quantas vezes eu ficava ali pensando, pô, naquela questão maldita, que não sei o quê, naquela forma de resolver questão, e pá. A gente conversa sobre isso, pô, concurseiro é chato, puta merda, só tem isso para conversar, né? A verdade é essa. Tu tá estudando sério, parceiro, tu só tem isso para conversar, tu não consegue falar mais nada, né? Você tá falando de outras coisas, tá falando aí de BBB, tá falando de Bolsonaro, de Covid, sei o quê, cara, tu tá errado, tá estudando errado. Provavelmente não tá com foco suficiente. Então, na verdade, o concurseiro raiz mesmo que tá para passar, cara, não tem muito o que falar. O assunto dele é isso. Não sabe da novela, não sabe dos filmes, não sabe porra nenhuma. Uma coisa ou outra ele consegue até acompanhar, mas a verdade é que ele está perdidão no mundo. Então, cara, é bom a gente conversar. A verdade é que é bom você ter pessoas com quem conversar, porque isso vai te ajudar no processo de aprendizado. Você vai pesquisar mais, vai ler mais. Às vezes você está ali de bobeira, pô, tirar uma olhada, mas no final você pega, pô, deixa eu pesquisar um negócio aqui e tal. Tá, às vezes está lendo sobre o assunto, você está estudando uma matéria, está lendo um livro e você lembra, puta, mas eu estudei isso ali em direito constitucional e tal. E isso tudo, gente, é o teu cérebro trabalhando para consolidar e para solidificar esse teu aprendizado. Não subestime isso não, tá? Isso tudo é parte do processo. Teu tempo de ócio, teu tempo de... Você pensa às vezes, caraca, porra, não consigo parar de pensar nisso, que saco. Mas no fundo, é o teu cérebro trabalhando ali para conectar as coisas, fazer essa consolidação, fazer sentido no teu aprendizado e muitas vezes fixar, fazer, ajudar você a não esquecer daquilo, beleza? Valoriza isso também. Às vezes, óbvio, né? Às vezes você precisa desconectar de tudo e cara, esquece, mas muitas vezes isso é uma coisa natural e, ok, segue o barco. Fomenta isso também para que o seu aprendizado seja beneficiado também. Agora, importante que você tenha noção de que repetir passivamente é pouco produtivo. O que significa isso? Pegar lá o teu resuminho, tua anotação, ou revisar tua apostila, qualquer coisa que vale. Simplesmente parar na frente. Ficar lendo, blá, 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 blá. Isso é uma forma de estudo passivo. E revisar de maneira passiva, não é uma forma muito eficiente, tá bom? Vai gerar, eventualmente, perda. Na verdade, não é muito eficaz, né? Só para não perder aqui o conceito que eu já ensinei para vocês. Não é uma forma muito eficaz, o teu aprendizado não vai ser muito, né, vantajoso. Mas você pode ter formas mais eficazes. A gente vai ter uma aula, já prometi isso para vocês, mas eu vou preparar essa aula legal para vocês, sobre técnicas de estudo, né? Pô, como é que eu posso aplicar, que técnicas eu posso aplicar? Tem algumas que eu normalmente cito, tem umas que são mais enroladinhas e vale eu aprofundar para você poder conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Mas, por exemplo, eu cito aqui algumas técnicas de revisão ativa, né? Um processo de revisão ativa para ajudar seu cérebro a fixar melhor o assunto. Então, assim, quando você vai revisar alguma coisa, é muito mais eficaz, e pensa aí, é eficaz, não necessariamente eficiente, tá? Se você não lembra o que é isso, volta lá nas aulas passadas que eu falei muito claramente esse conceito. É muito mais eficaz para o seu aprendizado e para a sua memorização você se lembrar do que aprendeu do que simplesmente consultar. Ah, Leonardo, mas eu gosto de ficar lendo meu resumo e tal, me ajuda. Ok, nem todo mundo gosta, tem gente que acha ruim. E, convenhamos, em termos de eficácia, de fato, não é muito bom. Mas, no crítico, não. Isso é um processo que pode dar certo. Eu mesmo aplicava, né? Vou falar em outras aulas aí como fazer isso para potencializar esse resultado. Mas, se você pode aplicar, eu te sugiro aplicar essas técnicas, por exemplo. Fazer questão discursiva. Ah, Leonardo, mas não cai questão discursiva na minha prova. Cara, estou falando de aprendizado. Uma coisa é treinar para a prova, treinar para as provas discursivas. Outra coisa é você treinar e para você aprender a matéria. Você pode aplicar em questão discursiva, pegar questões discursivas da matéria e vai lá, escreve, pô, o que você acha, vê se está certo. Isso faz com que teu cérebro, parceiro, trabalhe sozinho. A pergunta está ali, o conceito está ali.
Te vira, negão. Vai lá, dá teu jeito para tu lembrar do negócio, não esquecer de nenhum detalhe e, pum, acertar a questão. Porque às vezes é muito fácil, você já deve ter percebido. Você olha uma questão e fala, deu um enunciado, lembro dessa merda, nossa. Aí você vai vendo as alternativas e pô, tá. E a alternativa meio que te ajuda a lembrar. Ela acaba sendo um gatilho para lembrar das coisas que você aprendeu, eventualmente, né? A discussão acaba sendo muito mais poderosa para forçar teu cérebro a se lembrar, a recordar e aplicar o conhecimento que foi aprendido. Você pode usar a técnica de rememorar. O que significa isso? Você para sozinho, começa, beleza, atos administrativos. O que eu sei sobre essa desgraça? Aí vai lá, vai lembrando, tem isso, aquilo, outro, tem os tipos de atos, não sei o quê, a revogação, que não sei o quê, papapá. Às vezes de olhos fechados, às vezes, né, caminhando pela sala. É uma forma, inclusive, que eu usava muito, e eu aconselho você, já está cansado, fiquei uma hora aqui todo torto, né, não me aguento mais. Quer saber? Deixa eu dar uma respirada, vou dar uma caminhada aqui pela casa, vou dar uma caminhada ali na varanda, vou ali na rua, mas vou pensando, cérebro ativo, cara. O que é isso, aquilo outro, papapá, tem isso, tem aquilo. Faz um planejamento e um comprometimento consigo mesmo, que isso pode ser uma boa técnica para você aplicar. Outra coisa é áudio, fazer isso que eu estou falando, só que aí você vai gravando um áudio, que inclusive pode ser útil para você ouvir depois, né? Outra, fazer análise comparativa, isso eu fazia muito. O que é isso? O que é isso? Você pode pegar um resumo pronto ou pegar o teu resumo que você fez quando você anotou vendo a aula, e aí você para o que a gente fez nessas duas, né, mesma técnica, mesma forma. Você vai rememorar, só que aí você escreve. Atos administrativos, tem isso, o tipo de atos, forma de não sei o quê, escreve tudo que você sabe. Pum. Aí pega teu resumo, o resumo pronto, compara. Esqueci disso aqui, errei isso aqui, nossa, isso aqui não tá certo, tô lembrando disso aqui, legal, lembrei disso aqui. E aí você começa a comparar. E cada vez que você vai fazendo isso, a ideia é que, com o longo do tempo, você consiga gabaritar quase o seu resuminho ali com as coisas mais importantes, né? Depois de fazer isso algumas vezes, isso deixa claro que o seu cérebro está conseguindo, né? Fixou aquele assunto e está conseguindo recuperar aquela trilha entre pergunta e resposta, está bem fixada e você consegue utilizar as conexões aí do seu cérebro para ir buscar esse conhecimento, trazer e aplicar, beleza? Você pode usar flashcards, acho uma ótima técnica, é uma das melhores, é mais suave do que a análise comparativa, mas também é muito boa e vale, né? Vai ser uma que eu vou explicar também, mais detalhado mais para frente. Você pode ensinar alguém, inclusive, quando eu ampliar a turma do Estude Certo, eu vou começar a tentar buscar aí, formar grupos e turmas entre que vocês, eventualmente, que estejam estudando no mesmo foco, possam praticar algumas técnicas de estudo com ensino. Acho uma técnica extremamente boa, das melhores, e já falei, inclusive, em outras aulas sobre casais que podem estudar assim, muito útil para você poder potencializar o seu aprendizado em dupla, por exemplo, tá? E questões, galera, é o mais fácil, né? A questão é mais fácil, não é um dos mais fortes, talvez um dos menos fortes de todos esse processo aqui, mas é muito importante também. Assim, eu diria que não dá para fugir, porque questões entram não apenas no processo de revisão, mas no processo de testes, né, na tríade do aprendizado. Então, acaba sendo até muito poderoso, porque, tá juntando duas coisas fundamentais que você tem que fazer e te ajuda a lembrar, te ajuda a fixar o assunto, ok? Beleza? Tranquilo até aí, galera? Vamos lá. Vamos seguir. Lembra o seguinte, importantíssimo outro conceito. O estudo não é compartimentado. Você estudar toda uma matéria, pegar lá, vou ficar 2 meses estudando direito constitucional, depois eu fico 2 meses estudando direito administrativo, depois não sei o quê. Cara, isso não é inteligente. Não é inteligente porque o estudo, dessa forma, ele é falho por vários aspectos, é cansativo, é enfadonho, a maioria dos alunos não consegue evoluir muito bem. Você, ali, principalmente para o seu cérebro, é muito importante, já falei em outras aulas, essa variação de matérias, isso não só de matérias, como de formas de estudar, isso ajuda a refrescar seu cérebro para poder ele ter novo gás, para poder, né, entrar numa zona de aprendizado, de fato. Às vezes a gente fica tão massificado, entra numa saturação tão grande que você vai no piloto automático, cara. Tu já não pega nada. Tu já deve ter assistido algumas aulas assim, já deve ter percebido, entra no piloto automático, não entra mais nada, que gera um bloqueio
não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Agora, além disso, é importante que você tenha em mente que você comete um erro muito crasso se você começa a estudar uma aula e só passa para a aula seguinte depois de entender totalmente um assunto, ou depois de você estar acertando 80%, 70%, 90% de acerto nas questões. Calma, falamos isso na aula 8, se você tiver dificuldade de entender por quê, vai lá. É importante que você entenda que a gente não vai dominar tudo de uma vez. E o tempo é parte do tripé de aprendizado. Você precisa dar tempo com a matéria. Às vezes, o teu tempo vai ser maior, às vezes, o seu tempo vai ser menor, mas você precisa dar tempo para o teu aprendizado percorrer naquela matéria. E, às vezes, você estuda um assunto mais avançado e você recupera, vai né, tirando aquele novelo, né, abrindo aquele novelo e recupera o aprendizado lá do início que não foi muito bem consolidado. E maturidade nas matérias ajuda a gente a compreender o que eventualmente foi ficando solto. Você vai estudando lá na frente, puta, cara, deixa eu voltar aqui na aula 1, voltar aqui para poder entender. Agora, é muito importante, falamos na aula 10 do Estude Certo, que às vezes é importante você ter noção de que o que você precisa não é voar como uma águia, mas é como fazer voos de galinha. Às vezes você está querendo, por exemplo, acho que foi recentemente, deixa eu até ver se está aqui dentro com a gente, acho que não, foi a Milena que me perguntou. A Milena me perguntou lá no grupo do Estudo Certo sobre o estudo de estatística, ela estava tendo dificuldade e tal. E isso é interessante, porque estatística não é uma matéria simples, mas estatística também não é uma matéria de base. E é interessante ter essa maturidade e entender quais são as matérias de base que dão base para o seu entendimento de outras. E, às vezes, você quer dar um voo de águia e pegar estatística e mas o que você está precisando é dar voos de galinha. Às vezes você, não sei se é o caso da Milena, tá? Que fique claro, mas às vezes você está com dificuldade em regra de 3, equações de primeiro grau, frações, percentual, e quer aprender estatística. Filho, às vezes você precisa dar seu voo de galinha, voltar na matemática básica, voltar na matéria ali do corezinho, dar um voo de galinha, alguns voos de galinha, para depois pensar em virar uma águia, beleza? Então, tem em mente que estudar certo demanda maturidade de se conhecer também, de saber qual é o seu momento, qual a sua evolução, para que você possa avançar bem no aprendizado, tá bom? E aí, pô, se você não entende algo, você nunca vai memorizar, ok? Ou vai decorar de uma forma bem estúpida, né? Que é muito mais difícil, convenhamos. E é importante ter noção que os assuntos se interconectam. Então, você organizar essas matérias que são matérias de base, matérias que se relacionam, é muito importante no seu aprendizado. Por exemplo, eu sempre recomendo estudar direito constitucional antes. Hoje mesmo alguém estava falando aí que estudou direito tributário e antes de estudar direito constitucional. Não faz sentido. Por quê? O direito tributário está lá, tem uma parte específica na Constituição. Então, se você sabe aquilo, tudo que tu vai estudar no direito tributário decorre daquilo ali. Se você tem uma base sólida no direito constitucional, cara, o direito tributário flui mais fácil. Da mesma forma, o cara vai estudar legislação extravagante sem estudar a base penal, por exemplo. Então, é interessante ele ter essa base para que ela subsidie o aprendizado de outras matérias. E quando você faz conexões com o que você já sabe, a sua capacidade de memorizar, de lembrar, de aplicar o conhecimento é muito maior. Isso ajuda no processo de lembrar-se do que estudou. Tá? E é legal que, às vezes, alguns assuntos são tangenciados em várias matérias. A gente está estudando um direito administrativo e diz, pô, que legal isso aqui, eu já estudei em direito constitucional. Está estudando AFS, caraca, direito administrativo fala isso, direito constitucional também, a coisa começa a se esbarrar e você, de certa forma, está reestudando a matéria que você já estudou lá atrás também. E a gente precisa de tempo para ruminar, para lidar, para voltar, para repetir tudo que a gente estudou. Agora, em alguns momentos você vai precisar decorar o que precisa ser decorado, então não adianta. A gente viu na aula 8, já falei algumas vezes aqui, a gente precisa ter noção também que algumas coisas vão ter que ser decoradas, não são todas. Quanto menos você precisar disso, melhor para você lembrar. Mais fácil você recuperar algo que você associa conhecimento, correlaciona de forma lógica o seu entendimento, do que algo que você simplesmente decora. É uma lista, é uma coisa assim. Claro que existem técnicas, a gente ainda vai aprofundar isso também,
mas vou falar de algumas coisas aqui. É importante que você utilize aspectos visuais ou de experiências, né? Por exemplo, contos, histórias, experiências, tudo isso, às vezes, te ajuda a lembrar. Por isso que, às vezes, um bom professor ele vai te trazer isso também, para que você associe isso de uma maneira mais fácil. Já falei aqui nessa aula sobre, às vezes, a gente lembra muito mais do contexto do que do fato, da situação, do aprendizado do dado. E, às vezes, pelo simples lembrar do contexto, te ajuda a chegar a te recuperar essa informação dos dados. Agora, existem aspectos visuais, eu gosto muito, eu usava meus mapas mentais, e essas duas coisas, mapas mentais e mnemônicos, eu usava direto. Verdade que eu uso até hoje. E o que acontece? Eu lembro muito claramente, às vezes eu estava na prova, fazendo minha prova, e ficava ali de olho fechado, assim, eu começava a ver meu mapa mental, assim, putz, caraca, isso aqui está naquele tracejadozinho que eu coloquei em azul, e putz, eu tentava lembrar dessa forma, porque é uma maneira de você lembrar também, de tanto que você vai vendo, aquilo fixa de forma visual na sua mente. Então, é importante que, eu até trouxe um exemplo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, imagina a seguinte situação, você tem um exemplo, só para você entender o poder da imagem que a gente consegue traduzir, né? Às vezes, colocar uma figurinha, colocar uma coisinha do tipo, ajuda muito. Imagina que você tem um sistema de código, né? Você está fazendo um código e que você precisa decorar esse código aqui. Pô, você olha daqui, imagina só, muito difícil, né? Você vai olhar esse código assim, caraca, o A é um tracinho para cima, o I é um tracinho assal, o E é um quadrado, o C é um L. Caraca, decorar isso é muito difícil. Agora, imagina que alguém te dá para decorar isso dessa forma. Pô, muito mais fácil. Muito mais fácil. Você decora aqui, em 2 segundos você decorou. Porque você tem a associação visual e a ordem das coisas de uma maneira muito mais direcionada. O mapa mental ele te ajuda muito nisso também. Óbvio que não é exatamente dessa forma, mas ele vai te ajudar a ter esse aspecto visual para poder facilitar o teu aprendizado também. Agora, mnemônicos. Todo mundo sabe o que é mnemônico? Mnemônico é como se fosse um termo, né? É uma palavra, uma frase que te faz lembrar alguma coisa, algum conceito, às vezes uma lista de coisas. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Imagina a seguinte situação. Você tem uma lista de letras para lembrar. Olha só. Se eu te der essa lista de letras para lembrar, eu falar para você, ó, você está estudando aqui, você tem que lembrar essas letras aqui. Pô, vai demorar horas se bobear para lembrar isso aqui. Agora, se eu arrumo, organizo, ordeno, qualifico essas letras, facilita muito a sua vida, né? Você consegue, opa, beleza, então tem 5A, 2P, 1B, CNR, facilita muito. E às vezes o simples separar dos assuntos, você organizar, pô, não, peraí, tem 3 coisas aqui, 4 coisas ali, pá, você consegue. Às vezes o próprio professor, um bom professor, já vai te organizar isso no material, às vezes no esqueminha, às vezes numa tabela, para poder facilitar. Agora, se você ainda quiser ir além, você pode montar um mnemônico. Olha só, Paranapiacaba. Muito mais fácil você lembrar de Paranapiacaba do que esse montaréu de letras aqui. Às vezes essas letras, por exemplo, poderiam ser as letras iniciais da lista de situações em que acontece tal coisa, né? No direito vai ter uma parte de coisas desse tipo que você vai precisar lembrar. Então, às vezes eu fazia isso direto, se você procurar no Google aí, posso até depois pesquisar e mandar para vocês. Existem ferramentas de geradores automáticos de mnemônico. Eu fazia isso direto, galera. Eu pegava lá, porra, quer saber? Eu tenho todas as situações, todas as formas de provimento. É um que tem mnemônico, só não lembro qual é. As formas de provimento do servidor público. Caraca, aí tem lá, PPP, não sei o que, são vários P's, não lembro, alguma coisa desse tipo. Gente, desculpa que já não lembro mais de decorar disso aí, não. É outra vida. Mas aí o que acontece você pode pegar nessas ferramentas e botar lá para ele, ó, eu tenho um A, um B, um P, um D, um C, aí bota as letras e ele gera um mnemônico para você. Às vezes vai faltar vogal, né? Então você vai ter que meter umas vogais ali no meio para poder formar uma palavrinha legal. E, pô, beleza, você monta um mnemônico, fixa aquilo ali, muito mais fácil de você, a partir do mnemônico, ir lembrando dos conceitos um a um, do que lembrar os conceitos um a um do nada. Eu, pelo menos, considero muito mais relevantes e, na média, as pessoas consideram também. Beleza? Deixa eu
fechar aqui. Tranquilo? Agora, use feedbacks para você. O processo de memória ele precisa ser testado, validado, reforçado o tempo todo. Fazer questões, fazer testes, fazer simulados, fazer provas, para que você entenda onde está pegando, o que você não está lembrando. Isso é importante que você saiba fazer a análise dos seus erros. A gente vai ter aula específica sobre isso, para daí você ter a possibilidade de acompanhar onde você está errando. Agora, é muito importante, se você está aqui no estúdio certo, você está no estúdio certo, vendo essa aula ao vivo ou gravada, é importante que você tenha a consciência de que uma atividade fundamental na sua preparação é ler o seu edital. Ler o seu edital, nem que seja o anterior do seu concurso, para saber o que de fato cai e se tudo que você está estudando está de acordo com o edital, a mais ou a menos, para você ir ajustando, beleza? Agora, é importante que você entenda os motivos desses seus erros e trate isso. Como você vai tratar isso? Vamos ver numa aula específica, tá? Mas é importante que você tome consciência, não é simplesmente fazer questão, simplesmente fazer simulado, você precisa ter muita clareza de voltar a analisar questão a questão, item a item, para identificar os seus erros, as suas dificuldades, para que isso se reflita no seu processo de aprendizagem, nas suas revisões, no seu plano de estudo, ok? Anote suas principais dificuldades para que você tenha mais atenção ao revisar. Então, se você tem um resumo, por exemplo, tem uma anotação, qualquer coisa, cara, faz um xizinho ali, faz uma estrelinha, faz um diabo a 4, para que você tenha muita clareza de que na hora de que você vai revisar, aquilo ali é mais importante, você está errando, está dando mole. E faça isso regularmente, uma vez por mês, pelo menos. Se você é um aluno avançado que já estudou todo o edital, é papo de você fazer isso semanalmente, ok? Galera, a gente terminou o assunto, vou responder perguntas, não vai dar tempo da gente pegar dúvidas, eu tenho várias aqui, mas a gente vai tratar na próxima aula, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui no chat, quem quiser mandar perguntas, é a hora para eu poder tratar aqui, seja desse assunto, seja de outros, para eu poder ajudar vocês. A Manu perguntou o seguinte, como saber o que cai mais? No meu caso, estou me preparando para o Banco do Brasil. Manu, vou repetir, mas vou te responder, mas vou repetir o que eu falei antes. Saber o que cai mais é fundamental para que você direcione seu estudo, mas não deve ser motivo para você só estudar isso. Se você estudar apenas isso, muito provavelmente você vai ter falhas no seu aprendizado e muito provavelmente você não vai ser apta a ser aprovada, infelizmente. Por quê? Muitas vezes você precisa saber, para você saber um assunto bem, você precisa ter a base de um outro assunto que às vezes nem exatamente cai na prova ali, mas te direciona o teu aprendizado. Mas não apenas isso. Você pode ser surpreendido, a prova pode vir com outras coisas. E, convenhamos, saber o que cai mais te garante, sei lá, 60%, 70%, 80%, dependendo do concurso. Não é o suficiente para você ser aprovado, você acaba tendo que aprender mais. Ok. Agora, como que você sabe o que cai mais? Eu mando todo dia, vocês sabem que eu tenho um projeto de 700 dias de materiais grátis no Exponencial, no Instagram, no Telegram, e eu mando esses materiais do Banco do Brasil, eu vou mandar lá no Telegram, tá? Você pode entrar no meu Telegram e eu vou mandar lá para você, tá? Né? Se não for hoje, eu vou mandar, acho que semana que vem. Mas, se você quiser, você pode ver no canal do YouTube do Exponencial, tem uma playlist que fala do sistema de questões do Exponencial. No sistema de questões exponencial, você pode filtrar as questões. Por exemplo, Sesgran Rio, Banco Brasil. Passa, Sesgran Rio, Banco Brasil. Aí você vai filtrar todas, pode filtrar por matéria, e aí você pega todas as questões do concurso passado e gera um caderno. Eu vou falar resumido, mas lá tem um videozinho mostrando passo a passo fazer isso. E aí, nesse caderno, quando você gera esse caderno, tem um botãozinho lá na listagem do caderno que você vê análise das questões, índice das questões, alguma coisa assim, que mostra o percentual de cobrança de cada assunto, né, naquele caderno. Uma vez que você listou todas as questões da prova, de uma matéria, você vai poder ver o que cai mais e o que não cai mais. Mas se você quiser esperar, provavelmente você vai receber isso aí lá no Telegram, no meu Telegram, beleza? Luzirene está perguntando sobre o método Pomodoro. Luzirene, acho que você é nova aqui, então você não deve ter assistido a todas as aulas do Estude Certo.
Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Na aula 3 do Estude Certo, eu falei sobre o método Pomodoro. Dá uma olhada nela, porque eu já respondi essa pergunta. Gosto muito do método Pomodoro, ele é muito importante e interessante para foco, concentração. Isso não quer dizer que você está estudando certo, você pode estar com puta foco fazendo um monte de merda. Mas, para ajudar em foco, concentração, é um método bom, ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não? Galera, vou finalizar aqui. Muito obrigado pela presença. Até teve mais gente do que eu esperava no horário tão alternativo. Depois vocês me falam lá se esse horário é até melhor, porque eu posso tentar me organizar, né? Não sei. Posso tentar organizar minha vida aqui. Esse é um horário que dá para eu encaixar no horário do almoço. Talvez seja, se a galera gostar mais, eu posso focar nele, né? Em vez de fazer cedinho. Mas, assim, eu me sinto bem fazendo cedinho, meu melhor horário. Se não for ruim para vocês também, tranquilo. Só não consigo ainda fazer essas aulas do Estude Certo à noite, por causa da minha molecada aqui, que eu não abro mão, como eu já disse para vocês, de estar junto com eles aí no processo de pós-escola, janta, aí, de banho, dormir e tal, e quando chega no final do dia eu estou destruído, né, no ritmo deles lá e eu estou acabado. Mas pelo menos nesse momento eu não pretendo mudar isso tão cedo, beleza? Galera, muito obrigado, valeu. Essa aula aqui gravada provavelmente amanhã ou quinta-feira vai estar disponível para vocês lá também, se vocês quiserem dar uma revisada. E se tiver qualquer dúvida, manda lá no grupo do Tropa, manda no grupo do Estude Certo. Estou à disposição para ajudar vocês, ok? Valeu, Peterson. Valeu, gente. Um abraço grande. Tchau, tchau.